Bom dia, fala galera do nono ano. Vamos para mais uma aula de matemática. Página 317, questão número 3. Usando o transferidor, determine as medidas dos ângulos internos dos dois triângulos construídos no item 2. Nós construímos na aula passada. Então, com o transferidor, nós vamos medir os ângulos internos. Caso você não tenha transferidor, não tem problema. Eu disponibilizo as medidas aqui, ok? Em seguida, complete a tabela abaixo. Então, eu quero a medida do ângulo A, do ângulo B, do ângulo C, ângulo D, ângulo E, ângulo F. A medida do ângulo A, 41 graus. A medida do ângulo B, 56 graus. A medida do ângulo C, 83 graus. A medida do ângulo D, 41 graus. A medida do ângulo E, 56 graus. A medida do ângulo F, 83 graus. Nós percebemos que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo E. A medida do ângulo C é igual à medida do ângulo F. Número 4. O que se pode concluir sobre os triângulos ABC e DEF? Os triângulos ABC e DEF são semelhantes, pois os lados correspondentes têm medidas proporcionais. Nós vimos na aula passada que a razão de semelhança encontrada é a mesma, então por isso os lados são proporcionais. Vimos agora que os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Então, toda vez que os lados correspondentes são proporcionais e que os ângulos correspondentes têm medidas iguais, os triângulos são semelhantes. Agora nós vamos para mais um caso. No final da página 317, nós temos o caso lado, ângulo, lado, LAL. Vamos apresentar agora o terceiro e último caso de semelhança de triângulos, que é o caso lado, ângulo, lado. Considere os triângulos ABC e A', B', C' da figura. Então, nós temos o triângulo A, B, C. Aqui nós temos um ângulo, gama, os lados A, B e C. No triângulo A', B', C', nós temos também o ângulo gama, temos o lado A', B', C'. Se esses triângulos possuem dois pares de lados correspondentes com medidas proporcionais e os ângulos formados por esses lados têm medidas iguais, então eles são semelhantes. Notação: se o A é proporcional ao A', se o B é proporcional ao B', se a medida de C, que é gama, é igual à medida de C', que também é gama, se você tem essa condição, então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Agora nós vamos para a página 318. Na página 318, número 1, considere os triângulos ABC e DF, que apresentam as seguintes medidas: a medida de AB 6 centímetros, a medida de BC 4 centímetros, a medida do ângulo B 60 graus, a medida de DE 3 centímetros, a medida de EF 2 centímetros, a medida do ângulo E 60 graus. Usando régua, compasso e transferidor, construa no espaço abaixo os triângulos ABC e DEF. Eu comecei marcando aqui 6 centímetros, que é a medida de AB, certinho? A medida do ângulo B é 60 graus.
com o transferidor posicionado, o centro do transferidor no ângulo B, alinhando aqui o zero do transferidor, o centro do transferidor com o ângulo B. O zero aqui exatamente em cima do lado AB. Aqui eu marco 60 graus, certinho? Então, aqui, agora eu vou traçar o quê? Eu marquei aqui o pontinho de 60 graus, vou traçar o lado BC. O lado BC, ele tem 4 centímetros. Então, nós vamos fazer 4 centímetros, passando pelo ponto que nós marcamos, pelo pontinho que nós marcamos ali. Depois, é só unir o C ao A. O mesmo aqui. Nós vamos marcar o lado ED ou DE, que tem 3 centímetros. Vamos encaixar aqui o transferidor, o centro do transferidor com o vértice E, o zero exatamente em cima do lado DE. Aqui nós temos um pontinho onde tem 60 graus, porque o ângulo E tem que ter 60 graus. O que a gente faz agora? A medida de EF é 2 centímetros, então do E ao F, 2 centímetros, passando pelo ponto que indica 60 graus. Depois é só unir fechando o segmento FD. Nós ficamos com 3 centímetros, 60 graus e 2 centímetros no triângulo DEF. No triângulo ABC, 6 centímetros, 60 graus e 4 centímetros. Vamos continuar agora. Questão número 2. Considerando os triângulos construídos no item 1, complete a tabela a seguir com as medidas indicadas. Use régua e transferidor para determiná-las. O elemento AC. Nós ligamos o A ao C. A medida dele é 5,3 centímetros. O elemento DF, que é o lado DF, que é o que nós construímos por último no segundo triângulo. Ele tem aproximadamente 2,65 centímetros. A medida do ângulo A, 41 graus. A medida do ângulo D, 41 graus. A medida do ângulo C, 79 graus. A medida do ângulo F, também 79 graus. Qual é o objetivo? Provar o novo caso de semelhança. Vamos para a questão 3. Analise as medidas dos triângulos descritas no item 1 e aquelas obtidas no item 2. E responda: os lados correspondentes dos dois triângulos são proporcionais? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. O lado AB, será que ele é proporcional ao DE? O AB mede 6. O DE mede 3. 6 dividido por 3 é 2. O lado BC, será que ele é proporcional ao EF? O BC mede 4. O EF mede 2. 4 dividido por 2, 2. O lado AC, será que ele é proporcional ao DF? O lado AC, 5,3. O lado DF, 2,65. O resultado da divisão de 5,3 por 2,65 é 2. Então, nós temos como razão de semelhança o número 2. E elas são todas o quê? Iguais. Então, sim, os lados dos dois triângulos têm medidas proporcionais. Agora, número 4. A número 4, ela quer saber o seguinte: o que se pode concluir sobre os triângulos ABC e DEF? Os triângulos ABC e DEF são semelhantes, pois os lados correspondentes têm medidas proporcionais. Nós encontramos a mesma razão de semelhança, 2. E os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Nós vimos na tabela que os ângulos correspondentes são congruentes. Agora, nós vamos para a página 319. Página 319. Exercício número 1. Os triângulos desenhados em cada item a seguir são semelhantes. Para cada situação, identifique o caso que justifica a semelhança, complete as lacunas com a correspondência
entre os vértices dos dois triângulos. Nós temos o ângulo C. Ele pertence tanto ao triângulo menor quanto ao triângulo maior. Aqui são ângulos iguais, porque são ângulos o quê? Opostos pelo vértice. Então, eu já sei que no triângulo menor, o ângulo C, o vértice C é correspondente a C. Analisem comigo. Quem é correspondente do A? O D. O A é correspondente do D. E o B é correspondente de quem? Do E. Certinho? O que nós temos nessa figura? Nós temos o lado, o ângulo e o lado. Então, o caso de semelhança é lado, ângulo, lado. Agora, a letra B. Na letra B, nós temos o triângulo menor, o triângulo STQ. Nós temos o triângulo maior, que é o triângulo PQR. Nós temos o ângulo P de 90 graus, o ângulo T de 90 graus. O ângulo Q pertence ao triângulo menor e pertence ao triângulo maior. Então, o P é correspondente de quem? Do T, porque os dois possuem 90 graus. O Q é correspondente do Q, porque ele está nos dois triângulos. Aí sobrou o quê? O S é correspondente de quem? De R. O que nós temos nessas figuras que justificam a semelhança? Ângulo e ângulo. Agora vamos para a letra C. Na letra C, nós temos o vértice E é correspondente ao L. O F, ele pode ser correspondente ao M ou ao K. O G pode ser correspondente ao M ou ao K. Por quê? Porque aqui você tem a base 6A. Aqui, dois lados o quê? Iguais, que são 4A e 4A. O mesmo acontece aqui. A base é 3A. 2A, 2A. Os triângulos são o quê? Isósceles, certinho? Então, eu sei que o E é correspondente do L. O F pode ser correspondente do M ou do K, porque aqui são dois lados com medidas iguais. Então, o E é correspondente do L, o F do K ou do M, o G do M ou do K. O que nós temos nessa figura? Lado, lado e lado. Então, eles são correspondentes pelo caso, são semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Agora aqui, na letra D, nós temos um triângulo menor, que é o AMN, temos o ângulo A aqui, temos o triângulo ABC, também temos o ângulo A ali. O A é correspondente de A, porque ele está nos dois triângulos. Nós sabemos que o M é correspondente do B e o B é correspondente do M. Nós sabemos que o C é correspondente de N. O que nós temos nessa figura? Lado, ângulo, lado. Então, eles são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Agora aqui, a última figura. O D é correspondente do T, o E é correspondente do U, o P é correspondente do próprio P, ele pertence aqui aos dois. Nós temos as medidas de quem? Dos lados, dos três lados. Então, o caso de semelhança é lado, lado, lado. Professora, eu preciso decorar esses casos de semelhança? Você precisa entender para conseguir resolver os exercícios, ok? Página 320, a questão número 2 da Unicamp. Num eclipse total do Sol, o disco lunar cobre totalmente o disco solar, o que comprova que o ângulo sob o qual vemos o Sol é o mesmo sob o qual vemos a Lua. Considerando que o raio da Lua é 1.738 quilômetros e que a distância da Lua ao Sol é 400 vezes a da Terra à Lua, calcule o raio do Sol. É aquela questão do eclipse, da abertura do módulo. Então, aqui vocês têm que desenhar a Lua. Aqui é o raio da Lua, que eu chamei de R minúsculo,
certo? Aqui eu tenho a Terra, você tem que traçar as linhas que formarão os triângulos, certo? Aqui você tem o Sol, aqui R maiúsculo, o raio do Sol. Aqui, ligando o centro da Lua com o centro do Sol, nós vamos formar triângulos. Nós temos aqui um triângulo menor. Aqui eu chamei a distância de D. A distância até o Sol tem D, e essa parte aqui é 400 vezes o D. Então, a distância da Terra ao Sol é 401 D. Vou repetir. Nós sabemos que a distância da Terra à Lua nós chamamos de D. No enunciado está falando que a distância do Sol é 400 vezes a distância da Terra à Lua. Se aqui eu chamei de D, da Lua ao Sol, 400 vezes o D. A distância toda da Terra ao Sol, 400D, mais 1D, 401D. Nós temos aqui o raio da Lua, que é 1.738 quilômetros. O raio do Sol, R maiúsculo. Nós vamos comparar esses dois triângulos. Nós temos aqui o triângulo menor, aqui o triângulo maior, certinho? Então, eu peguei aqui a base do triângulo maior, que é D mais 400D, ou seja, 401D, que é a base do triângulo maior, sobre quem? Quem é proporcional? Base com base. Quem é a base do triângulo menor? D. Então, fica 401D. Está para quem? D. Agora, nós vamos comparar raio com raio. O raio do Sol é R maiúsculo. O raio da Lua é 1.738. Então, aqui eu peguei a medida do Sol com a medida da Lua. Medida do Sol com a medida da Lua, certinho? O que nós podemos fazer? O D é exatamente o mesmo valor. Como aqui é uma multiplicação, nós podemos eliminar o D. Fica 401, quando não sobra ninguém, 1. R para quem? 1.738. Agora é só multiplicar em cruz. 1 vezes R, R. 401 vezes 1.738. Então, o raio do Sol é o resultado dessa multiplicação de 401 por 1.738, que dá 696.938 quilômetros. Portanto, o raio do Sol mede 696.938 quilômetros. É muito importante que você faça o esquema representando o eclipse, como ele funciona, ok? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, você já sabe, é só me chamar no privado. Me chama no WhatsApp. Tchau, tchau!